Bom dia, irmãos. Nesse 2 de março de 2025, na Igreja Voz Bíblica, pastor Laerto tentando alertar sua alma contra as 10 ilusões satânicas fatais. Nós vamos trabalhar com cada uma dessas ilusões fatais. A primeira é o orgulho, a segunda é a autoestima, ou seja, uma estima, um amor exagerado a si mesmo. Terceira, mentira. Quarto, ira. Quinto, sofrimento. Muita gente reage ao sofrimento de uma forma insana. Heresias é outra ilusão de Satanás. Milagres, falsos milagres. A luxúria, ou seja, a imoralidade sexual, o desejo de possuir o que as pessoas têm, a amargura e finalmente a incredulidade. Então tudo isso tem a ver com o que foi chamado no passado de 7 pecados capitais. Só que os 7 pecados capitais foram feitos arbitrariamente, não baseados em realmente uma estrutura dada pela Bíblia. Tanto que filósofos, teólogos, como o próprio Tomás de Aquino, ele sempre preferiu chamar vícios capitais. Capital é que de cada um surge um monte de outros vícios e pecados. O primeiro deles é o orgulho. O orgulho eu coloquei aqui como o princípio do fracasso e da perdição. O orgulho, o princípio do fracasso e da perdição. Então nós já enumeramos os 10, nós vamos ver apenas o orgulho. Se você aprender o que essa mensagem tem a dizer sobre o orgulho, você vai se poupar de fracasso e de perdição. Nós vimos na mensagem anterior, na parte 2, como aquela fórmula para vender tudo. Aidas, ou seja, como o diabo usa esse esquema de chamar a atenção sua para coisas que não deve, despertar seu interesse, formar desejo, firmar convicções, pedir ação e induzir você a uma falsa satisfação. Lembra aí 10 ilusões que têm acabado com você. A maneira, por exemplo, o orgulho, como você vê a si e a vida. A autoestima é o outro lado do orgulho. E cada um desses pecados, que eu poderia até também chamar de capitais. A ira é um pecado extremamente danoso. O sofrimento não é um pecado, mas a maioria tem a maior parte dos seus pecados ligada aos sofrimentos que passaram. Heresias, milagres, luxúria. Então eu já falei isso aqui. Vamos para o orgulho. É através do orgulho e desses pecados que Satanás vai nos manipulando como bonecos, que o manipulador usa fios para ir manipulando. Tem o bonequinho embaixo e o braço, a mão e o pé, eles estão ligados a fios. Então ele faz o boneco se movimentar, falar, e a pessoa pensa que ela está agindo independentemente. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, que o diabo é o Deus desse século, desse aeon, dessa era, do espírito das épocas. Enquanto você não vai para Jesus, você está sob a dominação desse ser que a Bíblia chama de poderoso, maligno. E a primeira coisa que ele vai lhe estimular a desenvolver é orgulho. Você nota que tem aí a parada do orgulho, dos travestis e transexuais. Orgulho. Na realidade, Deus criou o ser humano para uma coisa e ele se rebelar e querer ser outra que Deus proibiu, que foi o caso da própria queda do Satanás, finda em sua desgraça. Então, 10 ilusões satânicas, começando com a número 1. E aqui
eu quero dispensar pessoas que não padecem de orgulho. Pode ir embora, que essa mensagem não é para você não. Pode se levantar. Mas se você acha que você é orgulhoso, e eu tenho certeza que toda a raça humana é orgulhosa, não escapa nenhum. Se toda a raça humana estivesse presente nessa sala, essa mensagem era para cada um. Essa mensagem é para mim, é para você. Todos nós somos orgulhosos, como ele disse, orgulhoso. E o grande mestre do orgulho é Satanás. Ele está por trás de toda essas ilusões. E quando se fala de ilusão, o ser humano é perito em gostar de viver mais pelas ilusões do que pela realidade. Existe o real. Por exemplo, existe um casamento real. E muitas das vezes os cônjuges fantasiam outras coisas. Muitas vezes eles imaginam um tipo de casamento que não existe na terra. Ele contempla o casamento com alguém que seja perfeito. Como ele casou com uma pessoa real, ele vai se chocar com a realidade. Por isso que tem gente já divorciada pela 10ª vez. E se tivesse vida, ele iria para 1000. Se casa de novo porque o casamento é bom. E não dá certo porque ele, em seu orgulho, não aceita a realidade posta por Deus. Apocalipse 19:9 diz que o diabo, o Satanás, engana todo mundo. Estamos vendo como é que ele faz isso. Já vimos que as pessoas acham que são independentes. Eu faço o que eu quero. Eu sou o capitão da minha alma. Eu sou o senhor do meu destino. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que o mundo é marionete de Satanás. Então vamos para essa parte 3. O orgulho, o princípio do fim. O orgulho é o princípio do fim. Texto-chave de todo estudo. Em Apocalipse 19 diz, está falando da queda de Satanás. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na queda, na terra, e os seus anjos foram lançados sobre ele. Então ele foi jogado aqui na terra. Existe um livro, O Paraíso Perdido, John Milton. Ele imaginou como foi a queda de Satanás, como foi a queda do homem. Ele imagina como aquele anjo fantástico, superpoderoso, belo, de repente é privado de toda a beleza, de todo o bem, de toda a alegria, de toda a felicidade, e é lançado ao abismo eterno. Quando chegar lá na queda de Satanás, nós vamos ver exemplo de personagens que foram orgulhosos. Gálatas 3:1 mostra como os crentes podem ser insensatos, tolos. Diz aqui, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, quem vos iludiu para não obedecerdes à verdade. Quando nós não obedecemos à verdade, nós fomos enganados pela mentira de Satanás. Então, como eu falei, essa é uma gravura, uma ilustração do primeiro pecado capital, que é o orgulho, e que é inspirado por Satanás. Você vê ele aqui, e você vê um cidadão sendo guiado pelo orgulho. 2 textos muito importantes nessa mensagem. Provérbios 3:34 diz, certamente ele, Deus, escarnece dos escarnecedores, mas dará à luz. Isso aqui houve um probleminha, deslocalização do texto. Certamente Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos mansos, aos humildes. Esses escarnecedores são os soberbos. Os soberbos gostam de debochar, gostam de
achar que eles são os reis da cocada preta, que eles tudo podem. Esse texto de Provérbios foi citado por Tiago, apóstolo Tiago, em 4:6. Olha aqui, Tiago diz: mas ele, Deus, dá maior graça, favor, bênção, alegria aos humildes, mas resiste aos soberbos. Mas ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos. É incrível que nesse aspecto Deus é nosso maior adversário, é o maior frustrador dos nossos planos. Quando nós temos planos arrogantes, soberbos, pretensiosos, nós vamos saber o que é um soberbo, um arrogante. Então nós batemos de frente com Deus. Nosso propósito dessa mensagem, dessa parte 3 sobre o orgulho, que eu já falei, tido como o primeiro entre os 7 pecados capitais, e aqui colocado como a primeira entre as 10 ilusões satânicas mais destruidoras. Qual é o propósito da nossa mensagem? Aprender como Satanás caiu em desgraça, principalmente por causa do orgulho, e do outro lado do orgulho, que é o egoísmo. E Satanás usa esses mesmos pecados para fazer perder e desgraçar cada um de nós, cada elemento da humanidade. Já vimos que o diabo ataca como nosso inimigo, nos ataca ferozmente, mas não diretamente, mas através de esquemas ou estratégias, da palavra grega metodeia. Ele tem todo um esquema, todo um engodo, toda uma publicidade enganosa, e que ele emprega contra a raça humana e contra o povo de Deus. Por isso Deus nos adverte para não ignorarmos os ardis, os enganos do diabo, para nós tomarmos a armadura de Deus, os recursos de Deus, para que sejamos capazes de permanecer firmes contra os esquemas do diabo. Portanto, é possível vencer esses esquemas, essas ilusões. Introduzindo, respondendo por que é que o orgulho é um dos piores pecados e um dos piores males do universo. O orgulho está entre os 7 pecados capitais, exatamente, junto com ele, o egoísmo, que é a autoestima idolátrica, são a causa de tudo que é ruim no universo. Então o orgulhoso, ele já começa por achar que ele está sempre certo, é o mais sábio do mundo. Vimos na mensagem passada que ninguém gosta de admitir que foi enganado, mas nós vivemos num mundo em que todo dia as pessoas estão sendo enganadas por propagandas, por produtos, por todo tipo de golpes. E aí onde a Bíblia diz que Satanás engana todo mundo. Pergunta: você sabe quais são essas enganações do diabo? Sabe como evitá-las? É isso que nós vamos ver aqui, com a primeira ilusão satânica, que nós podemos chamar de orgulho, que está ligada com a vaidade e com a arrogância. Podemos acrescentar a palavra soberba. O orgulho pecaminoso, como eu falei, toda a raça humana é orgulhosa depois da queda. Então o orgulho pecaminoso nos tenta pensar que não precisamos de Deus, acreditando que nós podemos operar ou viver independentemente do Senhor, sem obedecer a sua palavra ou sem buscá-lo em oração. Por isso Deus odeia o orgulho, porque o orgulho afasta de Deus, afasta do bem, afasta da verdade. O orgulhoso perde a graça de Deus e sofre sua terrível oposição. O texto lá de Provérbios 4 diz que Deus resiste aos soberbos, diz que ele zomba dos escarnecedores. Por que Deus faz isso? Porque todo soberbo, ele despreza todos os outros homens, ele inclusive despreza a Deus. Embora ele ache que está acima de Deus, ele age de forma escarnecedora, zombeteira. Ele cria seus artifícios, seus esquemas, seus enganos, porém Deus não se embaraça com seus artifícios, sempre frustra seus esquemas e decepciona seus pontos de vista ambiciosos
e os faz prisioneiros da sua própria imaginação enganosa, do seu coração. Por isso seus planos e conselhos findam em confusão e fracasso. E por isso Deus se opõe, resiste a eles como seu principal adversário. E aqui eu digo uma verdade: é uma coisa terrível para qualquer pessoa provocar a ira de Deus e colocar Deus contra si própria, colocar Deus como aquele que faz resistência a seus sonhos, planos e projetos. Por isso que o salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E quem não faz isso? Tem a Deus como opositor. Então, esse fato de que quando eu sou soberbo ou orgulhoso, eu bato de frente contra Deus, isso já deveria me convencer a fugir do orgulho e me estimular a cultivar a humildade. Somente os humildes recebem a presença da graça e a bênção de Deus. Olha o que diz Tiago 4,6. Antes Ele, Deus, dá maior graça. Para quem Deus dá maior graça? Graça é tudo de bom. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Somente pela graça de Deus o homem pode vir a ser humilde. Nenhum de nós é humilde naturalmente. Cada um de nós se acha. Cada um de nós, até quebrar a cara, está na sarjeta com a cara na lama, que a gente cai na real e vê que não é essa coisa toda. Mas todos nós fica se arrogando: não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz aquilo, e se eu fiz até agora, eu vou continuar fazendo. Somente pela graça de Deus o homem pode vir a ser humilde. A gente devia orar: Senhor, me dê o dom da humildade, tira de mim esse orgulho imbecil. Naturalmente, toda a humanidade é culpada de orgulho e soberba. Aqui, porém, diz que Deus concede sua presença graciosa aos que são de espírito humilde e contrito, e por fim diz que dá glória para eles, dá vitória, dá sucesso. Por isso que a Bíblia diz que os pobres de espírito, ou as almas humildes, é as únicas que poderão entrar no reino dos céus. Cristo disse: bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Vamos agora a uma série de exemplos de gente orgulhosa que quebrou muito bem a sua cara. Não se identifique com nenhum deles. O primeiro orgulhoso, o mais famoso, foi Lúcifer. Toda a desgraça de Lúcifer e dos seus demônios deveu-se ao pecado de orgulho. Veja bem, quem era Lúcifer? Deus criou um anjo bom, um anjo belo, muito conhecimento, muito poderoso. Era o sinete da perfeição. Nenhuma criatura podia ser melhorada para ser melhor do que Lúcifer. Deus deu a ela tudo quanto era necessário para ela ser feliz, essa criatura. Porém, embora ele soubesse que não podia ser Deus, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, tem todo o poder, mas ele viu que Deus era o único que não prestava conta para ninguém e fazia o que queria. Eu também quero essa prerrogativa de viver como se fosse Deus, sem prestar contas a ninguém. Aí veio o orgulho, né? Por isso ele se exaltou acima dos outros anjos. Seu orgulho levou a sua rebelião contra Deus, e a consequência foi sua desgraça, a sua queda. Como é que aconteceu a queda de Lúcifer? O orgulho foi então o pecado que derrubou Lúcifer, a criatura mais poderosa, a criatura que tinha mais conhecimento, mais beleza. Ezequiel 28:17 diz que seu coração estava orgulhoso por causa da sua beleza e corrompeu a sua sabedoria por conta do seu esplendor. Veja bem, de que é que as pessoas se orgulham? De serem bonitas, sadias, saradas, de serem inteligentes, de terem conquistado o título de doutor, de professor, de mestre. Então o anjo Lúcifer, por conta da sua rebelião, tornou-se um ser desprezível, chamado Satanás. Isso aconteceu quando ele colocou a sua vontade acima da de Deus, o seu eu contra a vontade de Deus. O profeta Isaías, ele descreveu isso muito bem, Edson.
Dê uma olhadinha no slide, Edson. Isaías 14, 12 a 14. Aqui é narrada a queda de Lúcifer. Aqui diz: como caíste desde os céus, ó Lúcifer, ou seja, portador da luz. Ele não era luz, mas como a lua é portadora da luz, do sol, ele era o portador, ele tinha uma luz, uma beleza fantástica. Filho da alva, como foste cortado ou lançado por terra. Aí vem aqui, eu frisei esses pronomes pessoais. Tu, o tu de antes, ou seja, quem era ele antes da queda? Tu que debilitava as nações. Não tinha ninguém mais poderoso que ele. Tinha Miguel, que tinha poder igual a ele, tinha Gabriel, mas ele era poderoso. E diz: e tu dizias no teu coração. Aqui foi a queda dele. E olha, eu friso aí o eu subirei aos céus, eu subirei acima das estrelas de Deus. Aqui se referindo aos anjos. Ele não diz que subirá acima de Deus, porque Deus, ele é o Altíssimo, ninguém poderá atingi-lo nunca. Mas eu serei maior do que os anjos. Eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei. Ou seja, eu vou construir um reino para mim, aos lados do norte. E ele continua com o eu subirei às alturas das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele não diz que serei igual, porque ele jamais seria igual, mas algumas coisas que são prerrogativas de Deus, como não ter dado satisfação a ninguém, ser absolutamente livre, eu vou ser livre. Agora, você lembra? O tu de antes, aquele ser magnífico. Aí você vem agora, ele prioriza o seu eu, a sua vontade e o resultado. Contudo, você, apesar de todos os seus esquemas orgulhosos, soberbos, será levado ao inferno, ao mais profundo abismo. Por isso que Cristo disse que aquele que não se converte a eles, ele será lançado no inferno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí ele cai. É aí que nós vemos o princípio do seu fim e o princípio do fim de todo orgulhoso. O próximo grande orgulhoso histórico foi Adão. Adão estava no paraíso e a Bíblia diz que ele não foi enganado por Satanás. Então Eva foi enganada e de repente aquela mulher pela qual ele era apaixonado chega dizendo que tinha se desgraçado comendo do fruto. E ele disse: olha, o diabo lhe enganou, esse ser aí que falou com você lhe enganou, você não vai se tornar Deus, você vai morrer. Mas seu orgulho impediu de se humilhar perante Deus e pediu uma solução para a desgraça em que Eva, sua mulher, tinha caído. Muitas vezes nós estamos na pior, estamos cheios de problemas, mas nós não queremos ir a Deus e pedir: Senhor, me ajuda a resolver meu problema, me mostre o teu caminho para resolver. Não, nós queremos resolver pelo nosso meio, ficamos endividados, aí vamos jogar na loteria para ver se ganha, vamos para o agiota, nós devemos 1.000, aí pedimos emprestado 1.000 para o agiota, e o agiota bota ali 30%, 40%, 50%, depois de 3, 4 anos eu ainda estou devendo mais de 1.000, porque nós não queremos usar as soluções de Deus. Foi o caso do orgulho. A lição do orgulho de Adão é querer dar a minha própria solução. Ele fez umas folhinhas de figueira para cobrir a nudez. Não era isso a solução, não era essa. Então, como todo orgulhoso e soberbo, Adão quis resolver seus problemas do seu jeito e caminho. E por fim o que ele fez foi trazer desgraça para si e para toda a raça humana. O próximo grande orgulhoso foi Caim. O orgulho de Caim o conduz de forma certeira para a perdição. Da mesma forma como a fé e a obediência se relacionam com agradar a Deus, assim também o orgulho e a incredulidade e a desobediência se relacionam com o orgulho.
Aí você disse, mas o que foi que o Caim foi orgulhoso? Ele quis agradar a Deus, ele ofereceu um sacrifício de frutas, de hortaliças, muito bonito, fez um altar. E Abel matou lá um animal e colocou no altar, aquele bicho feio, cheio de mosca. Por que foi que Deus se agradou do altar feio de Abel e rejeitou o altar e a adoração de Caim? A Bíblia diz que o Caim, ele andava conforme os seus caminhos. Tem dois caminhos: o caminho de Deus, do jeito que Deus diz que é para ser, e o caminho do homem. Então, Caim anda em seus próprios caminhos, que são caminhos inferiores em relação ao caminho de Deus, e esses caminhos do homem estão debaixo de maldição e morte. O apóstolo Judas, nos versos 10 e 11, diz: ai deles, o que é uma maldição? Maldito eles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Mas aqui o caminho de Caim é o caminho da maldição, é o caminho do orgulhoso que cria seu próprio caminho, sua própria via. Em Provérbios 14, 12 diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Deus diz que o caminho, o único caminho que interessa, que é superior e que funciona é o dele. Isaías 55, 8 ele diz: porque os meus caminhos não são os vossos, aliás, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Deus diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos dele mais elevados do que o do homem. Então, ao escolher o caminho contra a vontade de Deus, ele escolheu a sua desgraça. A sua adoração era carnal, por isso que Deus a rejeitou. A adoração de Abel era humilde, ele não contestou o caminho de Deus, por isso ele trouxe um holocausto, um sacrifício agradável a Deus. Caim era tão orgulhoso e presunçoso que ele achou que poderia fazer melhor do que Deus, substituindo o caminho de Deus, o sacrifício que Deus falou, pelo sacrifício inventado por ele. Você nota que os homens preferem construir caminhos para o céu. Tem até a heresia de dizer todos os caminhos levam a Deus. Não, só o caminho indicado por Deus é que leva a Deus. Então Deus não aprova o sacrifício dele, tanto que Deus não faz descer fogo sobre o sacrifício que ele fez, coloca sobre as pedras aquelas frutas e nada aconteceu. O Abel montou um altar de pedras, colocou um cordeiro que tinha sido morto, o seu sangue derramado, isso apontando para Cristo, e Deus aprovou. Então Caim fica completamente contrariado, frustrado. Aí Deus vai para ele, Gênesis 4:7, e Deus diz para Caim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Se você fizer do jeito que eu mandar, você vai ser aceito. Agora, se fizer diferente, não. Ele diz: e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Significa o quê? A falta de humildade de Caim o faz reagir negativamente à reprovação de Deus, irado, irritado, consternado, muito cheio de, vamos dizer assim, de ira contra Deus, os caminhos de Deus, ou o jeito de Deus fazer as coisas. Como ele não podia atacar Deus, então ele ataca seu irmão, mata seu irmão. Então sua soberba o fazia querer sempre as coisas do seu modo de pensar e fazer. E quando frustrado, o orgulhoso tenta descontar ou se vingar em alguém, mesmo sendo inocente. Muitos maridos descontam na mulher, a mulher desconta no marido, o pai no filho, o filho no pai, o patrão no empregado. Por isso o orgulho, soberbo e presunçoso de Caim, de todos os orgulhosos, é uma abominação e um desafio para Deus. Em 1 Pedro 3, 5 até 7, diz: semelhantemente aos jovens, sede sujeito aos anciãos, os mais idosos,
e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade. Como é essa humildade? E então Deus diz, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, quando você for frustrado, quando as coisas não estiverem acontecendo do jeito que você está querendo, não fique revoltado, não fique chutando o balde, não fique tentando descontar alguém, não fique ansioso. Seja humilde. Se coloque debaixo da potente mão de Deus. Faça que nem Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porém, o orgulhoso se revolta. E por isso o orgulhoso nunca escapa do castigo de Deus. Não há como escapar. Deus disse que mesmo que ele faça sua cama nas estrelas, lá de Deus o derruba. Olha o que diz Obadias 3:4. A soberba do teu coração te enganou. Então todo orgulhoso é um auto-enganado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz ao seu coração. Isso aqui era sobre Edom. Quem me derrubará em terra? Porque Edom eram os descendentes de Esaú, irmão de Isaac, filho irmão de Jacó e filho de Isaac. E ele foi morar em Petra. Ele morava nas montanhas e de lá ele atacava qualquer caravana e era invencível. Porém, Deus diz aqui claramente: tu que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, quer dizer, no seu coração, quem me derrubará em terra? Isso aqui é quando o soberbo fica grande, atinge os mais elevados postos. Pensando na política, ele atinge os mais altos postos do governo, executivo, legislativo, judiciário, os mais elevados postos empresariais. Só que Deus diz: a tua soberba, o teu sucesso te subiu a cabeça, tu está enganado. Olha o que Deus diz aqui, versículo 4: se te elevares como a águia, e veja, a águia coloca a casa dela na mais alta montanha, ela faz seu ninho lá para proteger os seus filhotes, para não ser atacado. É difícil você pegar um ninho de águia, porque ela coloca o seu ninho nas mais altas árvores e nas mais altas montanhas. Porém, Deus diz: mesmo que você se eleve como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, ou seja, mesmo que você tenha tecnologia para fazer uma estação espacial entre as estrelas, olha que Deus diz: dali te derrubarei. Essa é a sentença contra todo orgulhoso. Você está condenado à queda, a ser derrubado. Esse é o destino de todo orgulhoso. Se te elevar, se você subir, teu sucesso for tão grande, que você, como a águia, faça seu ninho nas estrelas, dali eu te derrubo. Então, como Caim, orgulhoso, o erro mais fatal dele é rejeitar Cristo. Porque ele lembra, ele quer sempre seguir o caminho dele. Ele rejeita Cristo. Ele diz: Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele rejeita a graça de Deus através do sacrifício único para todos. Por isso é impossível um orgulhoso não arrependido ir para o céu. A bênção e reino do céu são somente para os humildes. Quem não aceitar a Cristo como seu único Salvador já está julgado. Olha que o Senhor Jesus diz em João, resiste em João 3, 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, os outros personagens vou falar mais rápido por causa do tempo. Faraó foi outro soberbo. O faraó do Egito, durante a época de Moisés, é outro exemplo de camarada que se achava, apesar de testemunhar o poder de Deus através daquelas 10 pragas,
Faraó endureceu seu coração e se recusou a se humilhar diante do Senhor. E isso acabou levando à destruição do Egito e à perda do seu próprio filho. Golias, o gigante guerreiro filisteu, demonstrou grande orgulho e arrogância quando zombou dos israelitas e desafiou o exército de Deus e zombou do próprio Deus. Ele acreditava em sua própria força e destreza, a tecnologia do aço, do ferro, que era dominada pelos filisteus. Então ele achava que com sua lança, com sua espada e com a sua altura e a sua perícia em luta, ele venceria aquele guri, Davi. O orgulho de Golias o levou à sua derrota e morte nas mãos humilhantes de um quase menino. Davi foi outro que foi grande homem de Deus, mas teve um momento dele de soberbecer. Davi, em sua função de rei, teve um momento em que Satanás o enganou para que se orgulhasse. 1 Crônica 21, e 1 diz: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. Então, para resumir, Satanás leva Davi a contar o povo de Israel para ele mostrar sua grandeza, como eu consegui todo o sucesso do reino de Israel, porque sou um grande guerreiro, sou um grande estrategista. Lembra, ele venceu a Golias na humildade. Ele disse para Golias: você vem para mim com espada, com escudo, com a força humana, né? Porém eu vou contra ti em nome de Jeová Sabaote, Jeová, o Senhor dos exércitos. Não é na minha força, eu vou contra ti na força do Senhor. Então ele se tornou um grande rei, poderoso. Seu reino cresceu. E ele, para se vangloriar, mandou contar para saber quantos tinha. E isso aqui diz que ele foi incitado. Olha, então Satanás se levantou contra Israel. Satanás incitou para enumerar o povo. E o povo já estava também orgulhoso como rei. E Deus mandou uma praga terrível. Então Davi, diante do sofrimento do povo, ele se humilha perante Deus, demonstra humildade e sacrifício. Mas nem todos fazem isso diante do sofrimento, nós vamos ver. O rei Uzias foi outro. Ele começou humilde, como Davi. Em 2 Crônicas 26:4 diz que ele fez o que era reto, certo aos olhos do Senhor. Porém, quando ele cresceu, em 2 Crônicas, no capítulo 26 e 16, diz: mas havendo-se, Uzias já se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Olha, a exaltação, o orgulho sempre leva a pessoa a se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Só os sacerdotes ungidos por Deus podiam entrar no santuário para oferecer sacrifício. Ele disse: mas eu sou o rei. E entrou lá. O castigo pelo orgulho pretensioso de Uzias foi lepra. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Então você nota que isso aí deveria nos incentivar a sermos humildes. Outro exemplo é Nabucodonosor. O livro de Daniel nos mostra que o Nabucodonosor teve um sonho. O Daniel interpretou aquele rei, e o Nabucodonosor se exaltou e olhou para o grande império dele e disse: aqui é o grande império que eu construí com a minha própria força. Então, o que foi que Deus fez? No capítulo 4, 28 a 33 diz: todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Deus disse que ele ia viver como um animal. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei Nabucodonosor dizendo: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino,
e será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, 7 anos, sobre ti, até que conheças que o Altíssimo reina, domina sobre o reino do homem e dá quem quer. Então, na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens. Ele passou a ter um comportamento, um transtorno psicológico que é chamado hoje de licantropia, onde o homem passa a se comportar como um animal. E ele foi para o campo, não admitia ninguém levá-lo para a cama, para casa, para comer comida normal. Diz aqui, e comia erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Ou seja, Nabucodonosor parecia um bicho. 7 anos, os pelos crescendo, barba, tudo, e ele comendo capim que nem burro, porque ele se exaltou. Porém, após seu período de sofrimento, Nabucodonosor aprendeu a ser humilde e a reconhecer que Deus é o Senhor. Reconheceu a soberania de Deus e louvou a Deus como Deus merece. Olha o que Nabucodonosor diz. Mas no fim daqueles dias, é Nabucodonosor testemunhando de si: eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, ainda todo peludo, parecendo um bicho, as unhas grandes, talvez até nu, e disse: tornou-me a ver o entendimento. E o que ele fez agora com essa compreensão, depois dessa experiência? E eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e as moradas da terra. Não há quem possa estovar ou segurar sua mão e lhe diga que faz. Quando ele se humilha perante Deus, olha o que acontece. No mesmo tempo, quando ele falou isso, tornou-me a vir a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu esplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifica ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Para encerrar o nosso tempo, infelizmente nem todos respondem ao castigo pela soberba, como reagiu Davi, se humilhando e sendo restabelecido ao reino, como reagiu Nabucodonosor, se humilhando e reavendo as bênçãos de volta. A maioria, quando estão em sofrimento, enlouquecem. Olha o que é dito aqui depois das pragas do Apocalipse, em Apocalipse 9, 20 e 21. E por esses 3 foi morta a terça parte dos homens. Isso é na grande tribulação. Isso é pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saem das suas bocas, dos demônios que vão ser soltos na grande tribulação. Porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeça e com elas danifiquem. E os outros homens que não foram mortos por essas práticas, olha aí, eu salientei bem, não se arrependeram das suas obras para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Diz novamente, não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, ou seja, imoralidade sexual, e nem dos seus furtos. A mesma coisa vai acontecer em outra praga da grande tribulação, diz Apocalipse 16, 9 a 11. E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abrasasse, queimasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados, queimados com grandes calores, grandes queimaduras, e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhes darem glória. O que é que nós aprendemos sobre isso?
A pessoa inteligente, ela é humilde. Humildade é o que Deus quer do seu povo. Cristo lavou os pés dos seus discípulos. A humildade é uma humildade de mente, na qual percebemos nossa condição empobrecida de funcionar sem Deus, sem a provisão de Deus e sem o poder de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse que para que ele não se orgulhasse, Deus tinha permitido que ele viesse muito sofrimento. E olha que ele, para terminar, ele diz: por isso me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Ou seja, a pessoa humilde busca a Deus e a sua vontade acima de tudo, e confia nele em tudo, louvando por sua bondade. O que você aprendeu aqui? Se você continuar sendo orgulhoso e soberbo, você vai sempre, afundando, descendo, empiocando, de cabeça descendo para o desastre e para a perdição. Por isso que a soberba é o princípio do fim. Por isso que a soberba é a mãe de todas as desgraças. Mas vamos ser humildes, vamos cada um se quebrantar e se voltar para Deus e andar em humildade perante Deus. Amém, irmãos? Amém. Vou convidar o irmão Jorge Luiz de Deus para fazer uma oração, pedindo que nós abandonemos o nosso orgulho, começando pelo Jorge, né? O Jorge é muito orgulhoso, e o cunhado dele mais ainda, e o resto de vocês também. Então vamos abandonar o orgulho, a não ser que ele goste de peia, né, o Cavalcante? Hein, Francisco? O orgulho é para quem gosta de peia. Vamos lá, meu irmão Jorge, aqui, para você ficar aqui gravado. Senhor Deus e Pai, perdoa, Senhor, os meus pecados. Obrigado a Deus por estarmos aqui na Tua casa, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, me trazer a minha esposa e a todos os que se fizeram presente aqui nesta manhã. Queremos agradecer por cada um deles, ó Pai, e te pedir por seus familiares. Queremos agradecer, Senhor, também por aqueles que não puderam vir, que o Senhor seja com eles, ó Pai, segundo a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome. Queremos agradecer, Senhor, também pela pregação desta manhã, na qual o Evangelho nos mostra, ó Pai, que o orgulho nos leva à perdição. Que possamos, Senhor, seguir os ensinamentos de Cristo e sermos humildes perante a Tua presença, Pai. Obrigado por tudo. Guarda, Senhor, cada um aqui presente. Guarda o pastor Laerto. E nos dá, Senhor, uma semana para que possamos Te servir, pregar o Teu Evangelho, segundo a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que Te pedimos e Te agradecemos por tudo. Amém. Amém.